queridas amigas, é com grande alegria que nós estamos aqui, revendo corações queridos, corações com os quais nós tivemos contato em outros tempos, em outras épocas. Como a Vera disse, nós realizamos alguns estudos pela internet que começaram em virtude da pandemia, né? Através do canal Lições e Conexões, e realizamos aos domingos à noite o estudo do Sermão da Montanha sob a ótica da doutrina espírita, às 21 horas. E aos sábados de manhã nós fazemos um bate-papo com temáticas do nosso dia a dia sob a ótica da doutrina espírita, às 8 da manhã. Então fica aí o convite, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui para falarmos do Evangelho de Jesus. E aí, uma das indagações que surgem é: por que se fala de Evangelho de Jesus em uma casa espírita? Porque quando nós vamos buscar a definição de espiritismo no livro O que é Espiritismo, Kardec fala que o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem, a destinação e a relação do espírito com as coisas da natureza corpórea. Então, o Espiritismo é a ciência que estuda esse espírito. E por que nós falamos de Evangelho de Jesus em uma casa espírita? E muitas vezes nós ficamos em dúvida: será que isso está certo? Será que isso não está certo? E aí, olha, nós temos aqui um participante, ele já está respondendo se está certo ou não. Sim. E aí, para nós, então, compreendermos essa pergunta, e se alguém chegar até nós e fizer essa indagação: mas por que o Espírito estuda o Evangelho de Jesus? Nós já temos a resposta que está na introdução desse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai dizer o seguinte, que podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. E mais adiante, ele diz assim: para os homens em particular, e quando nós lemos em Kardec homens, não significa a pessoa do sexo masculino. Homens, humanidade, criatura humana. Para os homens, então, para a humanidade em particular, é uma regra de conduta, esse ensino moral de Jesus, abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundada sobre a mais rigorosa justiça. É esta parte o objeto exclusivo dessa obra. Então, este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, estuda o ensinamento moral de Jesus. E segundo Kardec, esse ensinamento moral é o princípio, é a base de todas as relações sociais, públicas, privadas, fundadas sobre a mais rigorosa justiça. Então, é importante compreender o Evangelho de Jesus? Sim, porque se é necessário compreendermos de onde viemos, para onde vamos, o que vem a ser o espírito, a pluralidade dos mundos habitados, as comunicações entre encarnados e desencarnados, assim como é importante conhecer tudo isso, é importante saber, compreender o ensino de Jesus para sabermos vivenciar essas experiências que fazem parte do processo de evolução do espírito. Então, quando alguém nos perguntar por que se estuda o Evangelho de Jesus em uma casa espírita, porque toda a parte moral do espiritismo está fundamentada, fundada, baseada no Evangelho de Jesus. E
de tantos ensinamentos de Jesus, nós separamos uma bem-aventurança para refletirmos hoje. Não é uma bem-aventurança das mais conhecidas. Talvez a mais conhecida seja aquela: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, que nós refletimos da última vez que estivemos aqui. Mas essa bem-aventurança que refletiremos hoje, ela é muito importante. Só que muitas vezes nós passamos por ela e nem damos muita atenção. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para nós compreendermos essa bem-aventurança, nós vamos destacar 4 elementos principais contidos nessa afirmativa de Jesus. Quando nós estávamos nos bancos escolares, o que a professora de português, professora de interpretação de texto, literatura, falava para a gente? Destaque os elementos principais do texto para você saber do que se trata e para você não perder a linha de raciocínio. Então vamos lá. Nós vamos refletir sobre bem-aventurados. Nós precisamos entender o que significa isso. Nós precisamos refletir sobre a palavra perseguição, porque são esses que sofrem perseguição, a que Jesus está se referindo. O que vem a ser justiça e o que vem a ser reino dos céus. Nós vamos refletir separadamente e depois de entender o significado de cada um desses elementos em separado, nós vamos juntar tudo. Então vamos lá, bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? Se nós formos lá no dicionário, feliz, ditoso. Mas feliz é aquele que sofre perseguição? Não parece contraditório. Feliz é aquele que chora? Esse termo bem-aventurado já estava presente no Velho Testamento. E traz o significado, sim, de feliz e ditoso, porque é aquela pessoa que obedece, que atende às leis divinas. Por isso que ela é bem-aventurada, por isso que ela é feliz, porque ela é ditosa, porque apesar de vivenciar toda sorte de desafios, ela está ali firme, atendendo, obedecendo, observando as leis divinas. Só que aí nós vamos pular esse segundo elemento, essa segunda palavra. Nós vamos refletir sobre o conceito de justiça. Que vem a ser justiça? Quando nós falamos justiça, o que a gente pensa? No poder judiciário, né? Nós já imaginamos processo, juiz, servidor, a demora, às vezes a injustiça no julgamento, enfim. Às vezes não é esse o primeiro conceito que vem à nossa mente. Mas muitas vezes nós pensamos em justiça como um recurso para termos os nossos direitos respeitados. Só que, será que é a essa justiça que Jesus estava se referindo? E aí nós vamos então nos valer do Livro dos Espíritos, terceira parte, as leis morais. E Kardec pergunta para os espíritos o que vem a ser a justiça. E aqui, meus queridos, nós precisamos fazer uma observação que eu sempre gosto. Porque às vezes nós escutamos, né, as pessoas falando: Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Ele só colocou no papel o ensino que os espíritos trouxeram. Aí um dia, quando eu escutei isso, ele só colocou no papel, eu falei: meu pai do céu, uma pessoa que no século XIX, sem os recursos que nós temos hoje de internet, né? Aquela época era bem diferente. A imprensa estava ali, né, engatinhando ainda. Começar a decifrar a mensagem dos espíritos a partir das batidas das mesas girantes
depois das cestinhas que eles colocavam no lápis e o lápis escrevia, até eles perceberem que se o médium segurasse a caneta e colocasse um papel, conseguiria receber a mensagem. As perguntas inteligentes, encadeadas, abordando toda sorte de assuntos, se nós não tivéssemos um mediador como Kardec, para poder extrair dos espíritos tudo aquilo que eles tinham para nos trazer, será que nós teríamos isso? Será que se fôssemos nós, que fôssemos esses mediadores, será que sairia uma obra tão cuidadosa, tão dedicada? Então, meus queridos, precisamos valorizar Kardec, reconhecer o seu trabalho. E hoje, com todas as facilidades que nós temos, nós não fazemos nenhum décimo do que ele fez em prol dos ensinamentos dos espíritos. Então, nós precisamos respeitá-lo, precisamos questionar tantas afirmações de que Kardec está desatualizado. Nós nem compreendemos a obra dele. Vamos agradecer, vamos valorizar o seu empenho, a sua dedicação. E quando nós estudamos a fundo o legado que ele nos deixou, ainda que não tenha inventado nada, mas trazido para nós os ensinos dos espíritos, ele colaborou com o seu entendimento. Ele pegou tudo aquilo que os espíritos trouxeram e tornou acessível a nós. Fez comentários, fez resumos, muitas vezes ao final dos capítulos ou embaixo da questão. Então, vamos valorizar o trabalho desse homem. E aqui, na questão 875, ele pergunta como se pode definir a justiça. Então, ele pergunta para os espíritos, porque havia muitos conceitos sobre justiça, desde a antiguidade. E aí os espíritos dizem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Simples assim. Mas por que nós vivenciamos tanta injustiça, né? E aí ele foi tão perspicaz, porque os espíritos responderam que a justiça então consiste nesse respeito aos direitos do próximo. Mas aí ele pergunta, tudo bem, mas que determina esses direitos? Então ele nem perguntou quem, ele falou o que, quer dizer, onde nós encontramos esses direitos? Porque nós precisamos conhecer esses direitos para respeitá-los. Aí a gente já fica assim, ai meu Deus, o que será que eu vou precisar guardar para poder respeitar os direitos de cada um? Todos os códigos, bom, se for no direito brasileiro, então nós estamos perdidos, né? Com tanto código, com tanta mudança, todos os códigos civis, penal, os códigos comerciais, enfim, a Constituição, onde estão esses direitos? E aí, os espíritos vão responder que esses direitos são determinados pelas leis humanas e pelas leis divinas. As leis humanas, elas são mutáveis, quer dizer, com o passar do tempo, elas vão se modificando para acompanhar as alterações da sociedade, as novas configurações que as pessoas fazem para se relacionar, para conviver, para trabalhar, e também nas leis divinas. E aí, então, Kardec, na questão seguinte, ele fala assim, tudo bem, fora do direito consagrado pela lei humana, porque então a gente pode pesquisar, né? E hoje, com os instrumentos de busca, de pesquisa, fica muito mais fácil. Mas tudo bem, a gente vai se inteirar dessa lei, mas nas leis divinas, onde nós encontramos esses direitos? E aí nós já imaginamos, nossa, eu vou precisar saber os 10 mandamentos, eu vou precisar saber o que mais, né, para conseguir respeitar o direito do meu próximo. E aí os espíritos vão dizer assim,
O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. E nós vamos parar por aqui, porque a resposta continua. Então, tirando as leis humanas, que cada lei vai trazer, elencar os direitos nas áreas do direito peculiares, tirando nas leis humanas, nas leis divinas, onde encontramos o direito do nosso próximo, para podermos respeitá-los e assim buscarmos ser pessoas justas. Os espíritos vão lembrar de uma recomendação de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha. Assim, tudo quanto vós quereis que os outros vos façam, façai vós também a eles. Essa prescrição de Jesus é conhecida como a regra de ouro. Só que não foi uma invenção de Jesus. Ela já existia desde a antiguidade. Confúcio, aquele filósofo chinês tão citado, né, já trazia essa regra de ouro, mas na versão negativa, quer dizer, não façais aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem. E outras civilizações antigas traziam essa regra de ouro da mesma forma. Jesus traz a regra de ouro na versão positiva ou afirmativa, quer dizer, faça aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Mas e se o outro não fizer para mim? Faça assim mesmo. Nós queremos ser perdoados? Quem aqui precisa de perdão de alguém? Porque às vezes a gente falou uma coisa que não devia. Às vezes a gente pisou na bola. Às vezes a gente não teve a empatia ou a sensibilidade de perceber que aquela pessoa estava precisando de ajuda. Todos nós nos equivocamos. E se nós formos fazer aquilo que Santo Agostinho nos aconselhou na questão 919, a gente nem dorme. Porque aí nós falamos, meu Deus, a pessoa estava com uma expressão assim, ai, como que eu fui insensível, mas por que eu fui dar essa resposta? Por que eu segurei? Por que eu fui fazer aquele comentário? Eu podia ter ficado quieta. Então, se nós queremos esse perdão divino, esse perdão das pessoas, o que nós devemos fazer? Perdoar. Ah, mas ninguém me perdoa. Não tem problema. Perdoemos nós o outro, porque é isso que nós gostaríamos que o outro fizesse. A gente gostaria de receber atenção, porque às vezes nós não estamos passando bem, nós estamos frágeis. Doemos, merecemos essa atenção. Ah, mas quando eu fico doente, ninguém liga para mim. Não tem problema se o outro não liga, mas se você está percebendo que alguém está necessitando de ajuda, de auxílio, que está frágil, dê atenção, seja útil. Já pensou se todos nós agíssemos assim? Será que haveria tantas guerras, tantas discussões, tantas disputas? Nós não esperarmos receber, nós sermos proativos. Quando nós agimos assim, fazendo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, nós estamos colocando um parâmetro em que nós saímos daquela condição de querer apenas receber. Nós queremos fazer aquilo que seria o correto. Podemos nos equivocar, mas a chance diminui muito porque nós não estamos pautados no nosso egoísmo. Nós estamos pautados naquilo que acreditamos ser o mais adequado. E aí Kardec continua perguntando. Ele vai dizer o seguinte, lá na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então aqui nós temos uma informação muito importante. Quem pratica essa justiça, né, na sua mais
ínfima pureza, né, nos mínimos detalhes, traz o caráter da pessoa justa, e a pessoa justa, ela também é caridosa, ela também é empática. Vamos pensar em um personagem da nossa época, né, de infância, adolescência, um personagem chamado Robin Hood. O Robin Hood, cada um pronuncia, né, ali de acordo. O que ele fazia? Ele tirava bens e pertences dos mais abastados para doar para os menos abastados. Ele estava fazendo uma boa ação? Ele estava, de alguma forma, ele estava minorando o sofrimento, a dificuldade material daquela pessoa. Mas a ação desse herói, desse personagem, era justa? Ele estava respeitando o direito de propriedade dos mais abastados? Nós podemos retirar os pertences de alguém para endereçar aquele que precisa sem o consentimento do proprietário? Não podemos. Então, a justiça, ela anda de mãos dadas com a caridade, com o amor ao próximo. E vice-versa. Porque se nós formos vivenciar a justiça de maneira estrita, e se nós não colocarmos amor, caridade e empatia nas nossas ações, nós podemos ser o quê? Rigorosos demais. Mas certo é certo, errado é errado, e aí nós vamos falar, nós não temos a delicadeza, nós não temos a sutileza, nós somos, às vezes, até grosseiros. Mas eu falo a verdade, eu não sei mentir. Ok, nós somos convidados a falar a verdade, mas nós podemos ser empáticos. Podemos pensar, meu Deus, se fosse eu que iria receber essa notícia, eu gostaria que a pessoa me falasse de uma maneira mais branda, mais sutil. Então, a justiça, ela anda de mãos dadas com a caridade e com o amor. E aí, nós pensamos assim, tudo bem, já entendi o que é bem-aventurado, já entendi o que vem a ser a justiça, já entendi que a justiça anda de mãos dadas com a caridade. Mas vamos voltar na bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Em algumas traduções, ao invés de esse advérbio de causalidade por causa da justiça, a tradução é por amor à justiça. E eu acredito que essa tradução é mais adequada, porque aí nós pensamos assim, ele não está sofrendo perseguição porque infringiu alguma lei, não está sendo perseguido pela justiça, ele está sendo perseguido por amor a essa justiça, por buscar ser uma pessoa justa, por buscar ser uma pessoa alinhada às leis divinas. Eu acredito que essa interpretação venha a ser a mais adequada, porque senão, porque é dessas pessoas o reino dos céus. Se ela fosse uma infratora das leis, seja da lei humana e da lei divina. E aí nós pensamos assim, bom, mas então por que essa pessoa que procura viver a justiça, que procura viver a caridade, por que ela sofre perseguição? Porque ser justo não é ser bom? Ser justo não é o adequado para a nossa evolução? Aí nós precisamos trazer dois conceitos que Kardec coloca. Um no Livro dos Espíritos e o outro no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro conceito, Kardec vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai. Ele vai traçar ali o panorama das 5 categorias de mundos habitados. Mundos primitivos, dedicados às primeiras experiências do espírito.
Mundos de provas e expiações, ele está aqui, ó, comigo. Mundos de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, precisa falar muito? Nós já sabemos como que é, né? Predominância do mal sobre o bem, predominância da matéria sobre o espírito, né? Provas, expiações difíceis, enfim. Mundos de regeneração. Às vezes a gente fica tão ansioso, né, para chegar no mundo de regeneração, mas o mundo de regeneração ainda não é aquela coisa, ainda existem as provas. Aqui o Kardec nos traz isso, só que elas são menos rudes do que as atuais. O mundo de regeneração, ele fica ali numa transição entre provas e expiações e mundos felizes. Aí nos mundos felizes, o bem predomina sobre o mal. E mundos celestes divinos aí, né? Eu falo que esses são só para os top 10 das galáxias, né? São para os espíritos puros. Lá o bem reina absolutamente. Enfim, nós estamos onde? No mundo de provas e expiações. E o mal predomina ainda sobre o bem. Ok. O que mais? Nós estamos convivendo, então nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações e convivendo com que tipo de espíritos? Aí nós vamos lá no livro dos espíritos, escala espírita. E Kardec vai classificar os espíritos em 3 grandes ordens. Cada ordem tem as suas classes, nós vamos ficar só nas ordens. Primeiro da ordem, espíritos puros, são aqueles que vão habitar os mundos celestes ou divinos, quer dizer, já alcançaram um grau de perfeição, a perfeição possível para um espírito, porque por mais que sejamos um dia perfeitos, nunca seremos perfeitos como Deus, mas no nível que é possível o espírito alcançar. Não existe nenhum traço de imperfeição nos espíritos de primeira ordem, espíritos de segunda ordem. Eles desejam apenas o bem, apenas o bem. Só que eles ainda não completaram o seu grau de aperfeiçoamento. Às vezes falta uma habilidade intelectual, às vezes falta alguma habilidade no campo moral, mas eles desejam apenas o bem. O espírito predomina sobre a matéria. Agora, a terceira ordem de espíritos, quem? Aí eu brinco, porque às vezes é um assunto tão sério, eu falo nós, né? Eu falo nós, né? Eu falo nós, somos nós. Não, brincadeira, somos nós, né? Senão os professores de português vão, né? Me chamaram a atenção. Somos nós. Nós temos muitas imperfeições. Nós ainda permitimos que a matéria predomine sobre o espírito, nós trazemos toda sorte de imperfeições. Então, vamos lá. Quando nós buscamos vivenciar essa justiça, esse respeito aos direitos de cada um, no meio em que o mal predomina, no meio em que convivemos com espíritos imperfeitos, o que acontece? Isso vai incomodar ou vai agradar? Para nós trazermos de uma outra forma a pergunta, vamos imaginar que nós convivemos com uma família que todo mundo gosta de comer, né? Um pouquinho mais. E aí, um certo dia a gente fala assim, eu vou começar a fazer um regime, porque desse jeito não dá. Eu vou começar a fazer uma atividade física. O que vai acontecer? O pessoal da nossa família vai gostar ou não vai gostar? Ele vai falar, já vem me dar trabalho, aí eu vou ter que fazer uma comida diferente para você. Isso é fogo de palha. Vai ser uma semana, depois você vai desistir. Por quê? Porque aquele novo hábito vai ficar diferente, vai ficar discrepante do hábito da maioria. E aquilo vai gerar o quê? Um conflito. Se nós estivéssemos habitando um mundo feliz, onde o bem predomina sobre o mal, e nós buscássemos viver essa justiça, vencendo as nossas más inclinações ou imperfeições, será que nós receberíamos críticas ou apoio daquelas pessoas com as quais conviveríamos?
E um dia eu fiz essa pergunta e uma menininha que não foi para evangelização, ela ficou no salão, eu falei, será que se nós estivéssemos num mundo feliz, será que nós sofreríamos perseguição por buscarmos vivenciar a justiça? E a menininha falou assim, não! A mãe dela falou, fica quieta. Eu falei, não, ela acertou a pergunta. De alguma forma ela compreendeu a lição. Por que nós não sofreríamos perseguição? Porque lá todo mundo está voltado, ou a grande maioria, porque se o bem predomina, a grande maioria está voltada para o bem. Então, essas pessoas que buscam vivenciar a justiça, que procuram ser caridosas, elas vão sofrer perseguição em virtude do ambiente das pessoas com as quais convivem, porque esses objetivos vão ser dissonantes da maioria. E a perseguição na época de Jesus era o quê? Ser levado à cruz. Era ser lançado aos leões. Mais à frente, na Idade Média, as pessoas eram presas também, eram queimadas em fogueiras. Hoje nós sofremos esse tipo de perseguição? Graças a Deus não, né? Porque senão nós não poderíamos estar aqui. Mas nós sofremos um outro tipo de perseguição, é a perseguição moderna. Essa perseguição moderna, ela vem na forma de uma exclusão. Ela vem na forma do deboche. Ela vem na forma, muitas vezes, de uma crítica, de um comentário, de um isolamento. Sabe quando a gente começa a mudar os nossos hábitos e aí as pessoas falam assim, ai, mas você está ficando chata demais. E aí a pessoa vai fazer uma festinha, vai fazer o café, né, com os amigos. Ai, não vamos chamar ela não. Não vamos chamar ele não, porque agora que ela começou com esse negócio de espiritismo, ela só vem falar de reencarnação, que tem que fazer caridade, ai, tá chato demais. Se a gente vai falar mal de alguém, ela fala, ai, não pode, e não sei o quê. Então, pois não. Esse parece é o discurso de preconceito, né? Sim, é uma forma de preconceito, sim, é uma forma, porque nós nem conhecemos preconceito no outro. E já falar isso daqui não serve. Exatamente, é o preconceito. Vamos colocar aqui. O preconceito. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou espírita. A pessoa já nem sabe o que é espiritismo e já acha que é um monte de coisa que não é. E fala, pelo amor de Deus, não converse com ela não, porque ela deve conversar com os espíritos, enfim. É o preconceito. Então, modernamente, essa perseguição, ela se faz de outras formas. Graças a Deus que nós não somos colocados à fogueira aí, nem presos, que nós podemos estar aqui reunidos em nome do Cristo, à luz da doutrina espírita, sem termos ali, né, ataques da vizinhança ou policiais, enfim. Então, mas nós, por exemplo, podemos ser excluídos das festas, nós podemos ser motivo de chacota, motivo de preconceito. Um dia uma pessoa falou assim, Michele, você acredita que depois que eu me tornei espírita, eu comecei a postar algumas coisas, né, de espiritismo que eu gostava? Alguns parentes me bloquearam na rede social. Eu fui, né, procurar lá, falar, deixa eu ver aquela foto, não sei o quê. Não achei mais, o parente me bloqueou. Então, é uma forma de perseguição moderna. Nós precisamos ampliar esse sentido. Às vezes, uns são perseguidos porque não bebem. E as pessoas têm preconceito porque não bebem. Ah, fazer festa e chamar, olha que chato, porque ele não bebe. Então, meus queridos, ser justo não é bom, mas no mundo e convivendo com as pessoas com as quais nós convivemos, ainda gera um certo desconforto, porque nem todos trazem os mesmos objetivos. E, às vezes, nós nos deparamos com aquelas pessoas que dizem assim, Michele, tá bom, você falou tudo isso, mas eu não me acho um espírito de terceira ordem. Porque um dia eu terminei a palestra e a pessoa veio falar comigo. Falei, não, porque assim, olha, eu faço prece para as pessoas, todo mundo que chega até mim eu procuro ajudar.
Eu oro, né? Quando alguém chega, olha, eu estou passando por um problema, eu me ajoelho, eu oro. Nossa, que bom que você se ajoelha, porque eu não consigo nem me ajoelhar, porque eu estou com um problema no joelho, né? Para descontrair. Porque eu falei, gente, se eu não desencarnei até agora, eu acho que agora eu vou desencarnar, porque eu falei que todos nós somos espíritos imperfeitos, de terceira ordem. E eu faço caridade, e eu vou no centro, e eu estudo, e eu leio, e eu participo da sala mediúnica, e eu falei, meu pai amado, o que eu vou fazer? Aí eu peguei, eu falei, a gente ainda bem que tem um anjo da guarda, né, que salva a vida da gente. Eu falei assim, ai, que maravilha, que bom. Aí eu falei assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa, quando você limpa a sua casa, né, e deixa aquela casa limpinha, e chega um familiar com o pé todo sujo de barro, porque choveu, porque ele foi para o campo, a zona rural, e chegou com aquele pé sujo de barro, e suja toda a sua casa, o que você sente? Eu tenho vontade de esganar, porque ninguém sabe o quanto que é difícil ficar limpando e a pessoa não pensa na gente. Eu falei, então deixa eu te falar, você não é espírito de segunda ordem, porque a matéria ainda altera suas emoções, a matéria ainda influencia o seu espírito. Aí eu falei, bom, agora se eu não desencarnei até agora, aí eu falei, então fica tranquila. Nós estamos juntos, sabe por quê? Eu não ligo muito para casa, mas eu ligo para carro. E um dia eu mandei lavar o carro, e ele estava a coisa mais linda, brilhando, e eu fui ao shopping, deixei o carro no estacionamento. Um abençoado passarinho achou que meu carro era um vaso sanitário. Quando eu voltei do shopping, eu não enxergava a janela, de tanta sujeira que tinha. E aí, eu queria pedir para São Francisco de Assis dar uma boa destinação para esse passarinho, porque na hora eu fiquei furiosa, mas eu consegui achar a porta do carro, pegar a maçaneta assim, com lencinho, e depois eu precisei mandar lavar o carro de novo, mas aquilo me deixou furiosa, então nós estamos juntos, nós duas não somos espíritos de segunda ordem, estamos aí. E aí eu dei uma risadinha e saí rápido, porque eu falei, se ela cair em si do tudo que eu falei para ela, ela pode querer, né, promover o meu desencarne mais rápido. Então eu falei, me dá licença, e saí. Então, meus queridos, nós precisamos ser honestos conosco, né? Porque é difícil reconhecer as nossas imperfeições? Claro que é. Nós ficamos tristes conosco e muitas vezes o nosso orgulho não permite que enxerguemos, mas nós precisamos ser honestos. Porque apenas com essa honestidade é que nós encontraremos forças e saberemos onde precisamos nos transformar. E aí nós vamos aqui para a última reflexão acerca do reino dos céus. O que vem a ser o reino dos céus? Será que o reino dos céus é um lugar? Uma colônia espiritual, né? Será que o reino dos céus é aquele céu que nós ouvíamos quando participávamos de outras denominações religiosas, com anjos, com trombetas, com arcanjos? Aí nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, lá em Lucas, uma passagem em que um fariseu pergunta, né, como se avistaria a chegada do reino dos céus. E Jesus vai dizer, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Vós não direis que ele está aqui e acolá, porque o reino dos céus, ou de Deus, né, é a mesma coisa, porque o judeu não fala Deus, porque Deus é uma palavra tão sagrada, né, que eles colocam os céus. E Mateus era judeu, então ele falava reino dos céus. Lucas, como não era judeu, ele falava reino de Deus. Mas então vamos falar reino dos céus para simplificar. Porque o reino dos céus está dentro de vós. Aí no livro Boa Nova, num capítulo intitulado Primeiras Pregações, Humberto de Campos conta que Jesus estava ali nas vizinhanças do Templo de Jerusalém. Ele passa por Jerusalém e dali ele
ia começar o seu ministério, chamando os discípulos, começando as suas pregações. E ele estava sentado perto do templo quando um sacerdote viu Jesus. E pelos traços da fisionomia, pelas roupas, dava para perceber que era uma pessoa de origem galileia, porque isso influenciava muito, né? Cada região, as características físicas, as roupas eram bem, vamos dizer assim, observáveis, visíveis. A pessoa batia o olho e falava, esse é da Galileia, esse é da Judéia, esse é um samaritano, enfim. E aí ele olha para Jesus e diz, Galileu, que fazes em Jerusalém? E Jesus responde, passo por Jerusalém porque busco implantar o reino de Deus sobre a terra. E aí ele acha aquilo um abuso, uma afronta, e ele dá uma gargalhada, né, e vai perguntar, mas por quê? Porventura você sabe o que é isso? Você tem prestígio entre os poderosos para conseguir tal façanha? E aí Jesus olha para esse sacerdote chamado Hanã e diz assim, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E aí nós vamos para Kardec. Nós vamos para Kardec na questão 1017. Em algumas edições é a questão 1018. Mas por que tem essa diferença? Porque assim, na segunda edição do Livro dos Espíritos, porque a primeira edição tinha 500 e poucas perguntas, não lembro certinho, mas tinha metade das questões da segunda edição. Só que na segunda edição houve uma falha na numeração. Então, da 1010 passou para 1012 e pulou a 1011. Aí, quando perceberam, algumas edições corrigiram, numeraram, né, da 1011 para frente. Algumas não, preservaram o original. Essa daqui é a 1017 e diz assim, em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Se ele vem implantar o reino de Deus no coração de cada um de nós, como entender esse reino, né? Que reino era esse? Aí os Espíritos respondem, o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. E aí a gente já pode parar aqui e a resposta continua. Então, esse reino dos céus é o coração puro e desinteressado que vivencia as leis divinas, que permite o acesso do Criador, do Cristo, da espiritualidade superior, colaborando na obra da criação. Se a gente fosse resumir o reino dos céus em uma expressão, nós poderíamos dizer que o reino dos céus significa o alinhamento da criatura com o Criador. Então, todos nós, quando buscamos ser pessoas justas, caridosas, quando buscamos ser pessoas corretas, quando buscamos eliminar as imperfeições e desenvolver virtudes, nós estamos edificando o reino dos céus dentro de nós. Aí nós vamos voltar agora. Bem-aventurados, felizes, ditosos, aqueles que buscam ser pessoas justas, ainda que sofram o isolamento, a exclusão, o deboche, o preconceito, porque o reino dos céus, esse reino de coração puro e desinteressado, pertence a essas pessoas. Então, todos nós, nesse processo de evolução, nós passamos por esse tipo de situação. Nós nos decidimos em ser pessoas melhores, decidimos nos voluntariar em algum trabalho da casa, e aí as pessoas já começam, né? Ai, meu Deus do céu,
Lá vai ele, lá vai ela. Sábado que podia descansar, está lá separando alimento, distribuindo cesta. Segunda-feira, quarta, quinta, que podia estar em casa descansando com esse frio, vai lá estudar, né? Às vezes atravessa a cidade. E aí nós recebemos muitas vezes a crítica porque estamos buscando ser pessoas melhores, pessoas que buscam despertar as suas consciências. E aí o que fica para nós? Fica para nós que nós devemos fazer aquilo que o nosso coração está pedindo e não pautarmos as nossas decisões no outro, porque as pessoas, elas são passageiras na nossa vida. Às vezes aquelas pessoas que nós convivemos hoje, elas se mudam quando não trazemos os laços familiares. Às vezes é um vizinho, é um amigo, é uma pessoa que nós conhecemos de outro tempo, mas que passam pelas nossas vidas, e se nós vamos pautar por elas, que amanhã pode ser que elas nem estejam ao nosso lado. Ai, elas vão me excluir. Ai, elas vão ficar chateadas comigo. Nós precisamos pautar as nossas decisões por aquilo que nós acreditamos ser correto, porque às vezes até essas pessoas que hoje trazem essa opinião, amanhã elas pensarão diferente. Um dia, uma amiga chegou até mim e falou: Michele, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Aí é um perigo contar as coisas para mim, porque tudo que as pessoas contam para mim, elas viram, né, exemplo na palestra. Aí, quando ela falou isso, eu já pensei: opa, um exemplo para palestra, para live. Aí eu falei assim: mas eu vou poder contar na palestra? Ela falou: pode, se você prometer que não vai dar nenhuma pista de me identificar. Eu falei: eu prometo. Então, ela sabe que eu conto na palestra. Um dia eu fui dar um exemplo e ela estava sentada lá. Aí ela só abaixava assim e falava: ai meu Deus. Mas é porque é muito pertinente. E aí, ela disse que teve uma época da vida dela que a situação estava assim, muito difícil. Ela estava com problema de relacionamento, ela estava com problema financeiro, ela estava com problema de saúde e ela não estava vendo solução para a sua vida. Como ela já era espírita, né, há muito tempo, ela resolveu se dedicar a alguma atividade na casa espírita. Ela começou assistindo palestra, depois ela falou: olha, eu quero ser útil de alguma forma. Eles falaram: o que nós estamos assim mais necessitados é de trabalhadores para auxiliar na distribuição das cestas e na preparação dos alimentos, porque a casa que ela frequentou ou frequentava fazia esse trabalho conjunto, distribuía o lanche e a cesta e fazia a palestra e o passe, né? Tudo junto. Então nós estamos precisando de trabalhadores para isso. Eu falei: não, eu topo. Ela estava sem carro por causa do problema. Ela ia de ônibus, ela pegava carona. E ali ela falou que ela se realizou. Quando ela entrava em contato com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, quando ela conversava com as pessoas, ela percebeu o seguinte: falou: minha vida está difícil, mas existem problemas muito maiores do que os meus. Então ela começou a esquecer do seu problema e cada sábado ela pensava em fazer alguma coisa diferente. E aí ela falou: eu comecei a descobrir habilidades que eu não tinha. Depois me chamaram para participar da evangelização. Ela falou: foi o renascimento da minha vida. E um dia uma familiar foi até em casa e perguntou para minha mãe: e a fulana, como que ela tá? Ela está super bem. Nossa, ela começou a frequentar uma casa espírita, ela está envolvida, ela está vencendo a depressão, ela está... Aí a familiar falou assim para a mãe dela: espero que depois que ela reestruturar a sua vida, ela pare com essas coisas de espiritismo. Ela disse que ela ficou tão triste, que a mãe dela chorou, mas, né, para o nosso bem, ela continua no movimento espírita, firme e forte. Aí ela falou: Michele, eu fiquei tão triste. Aí passaram-se alguns anos. Essa mesma familiar chegou até mim um dia e disse: fulano, você que traz os conhecimentos do espiritismo poderia
conversar comigo e me esclarecer sobre a situação que eu estou passando, porque eu não encontrei respostas nem auxílio em nenhuma outra doutrina religiosa, filosófica. Então, até aquelas pessoas que hoje estão nos criticando porque a gente está muito dedicado, porque a gente quer fazer tudo certinho, e a gente tenta, mas a gente não consegue fazer sempre tudo certinho. Nós nos equivocamos muito, mas essa vontade em acertar, essas pessoas que estão nos criticando hoje por essa tentativa, porque ninguém aqui é espírito de segunda ordem ainda, né? Espero que eu não seja, né, apedrejada aqui. Mas por essa tentativa de tentar melhorar um pouquinho, essas pessoas estão criticando, amanhã elas podem estar buscando esse auxílio daquilo que nós já conquistamos. Então, não pautemos as nossas decisões pensando, as pessoas vão me achar chatas se eu começar a vivenciar a justiça. Aí eu pergunto, será que nós vamos ser chatos se nós formos amorosos, se nós formos empáticos, caridosos, pacientes, calmos, compreensivos? Será que nós vamos ser chatos por sermos pessoas corretas, que muitas vezes se silenciam diante da fofoca, da calúnia, da maledicência, mas que buscam sempre apaziguar as situações? Então, pensemos nisso. E para nós decidirmos com mais veemência, pensemos em Jesus, no seu exemplo, que tudo que ele falou, ele vivenciou. E até compreendeu aqueles que não compreenderam. No auge da cruz, quando aquelas pessoas estavam ali assistindo, algumas sentidas choravam, outras gargalhavam, outras gritavam, outras estavam ensandecidas. Ele olha para todo mundo e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E muitos daqueles que podem estar representando aquele que atiram as pedras sem saber desse esforço que estamos buscando, podem estar nessa situação. E para encerrarmos, alma querida, não desanimes ante as provas da vida, saiba extrair-lhes as lições de luz, por mais que pareça sofrida a sinuosa trilha que te conduz. Lembra-te, a experiência terrestre é oportunidade preciosa de redenção. Vivencia os conselhos do Divino Mestre, caminhando rumo à tua evolução. És dotada de essência divina que te faz semelhante ao Criador. Permita brotar a semente genuína lançada pelo incomparável semeador. Trabalhe e colabora para a expansão do reino proclamado pelo Messias. Busca sem cessar tua iluminação e verás transformados os teus dias. E em cada coração modificado, gravita o sublime reino de Deus, que um dia estará implantado por completo entre os filhos seus.